Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Existem lugares que parecem comuns durante o dia? Casas antigas, em ruas vazias, portas esquecidas pelo tempo. Mas algumas dessas portas escondem coisas que jamais deveriam ser abertas. E às vezes, o problema não é entrar. É o que entra com você. Na pequena cidade de Santa Helena do Vale, existia uma casa cercada por histórias que ninguém tinha coragem de contar. Uma casa parada no fim de uma rua morta, silenciosa e esperando. Os moradores evitavam passar por lá depois do pôr do sol. Porque todos conheciam a única regra daquele lugar. Uma frase escrita numa placa velha e enferrujada: bata antes de entrar. Parece simples, não parece? Mas pessoas desapareceram por ignorar esse aviso. Algumas enlouqueceram. Outras voltaram diferentes. E algumas nunca mais foram vistas. O que você vai ouvir agora aconteceu com um homem que decidiu descobrir o segredo daquela casa. Uma decisão que destruiu sua vida para sempre. Então apague as luzes. Coloque os fones. E tome cuidado com qualquer batida que ouvir na sua porta esta noite. Porque depois dessa história, você nunca mais vai entrar em lugar nenhum sem bater antes. Na cidade de Santa Helena do Vale, existia uma rua tão esquecida que nem aparecia direito nos aplicativos de mapa. As pessoas passavam longe dali depois das 8 da noite. Não havia placas, comércio ou movimento. Apenas casas antigas, cobertas por muros altos e árvores secas que pareciam morrer aos poucos. No fim daquela rua existia uma casa cinza de 2 andares. A casa tinha apenas uma regra. Uma frase escrita numa pequena placa enferrujada presa ao portão: bata antes de entrar. Todo mundo conhecia aquela casa. E todo mundo evitava falar sobre ela. Quando eu era criança, meu avô me dizia que algumas casas não foram feitas para pessoas, foram feitas para esconder coisas. Na época eu ria. Anos depois, eu entendi. Meu nome é Daniel, tenho 32 anos. E essa é a história que destruiu completamente minha vida. Tudo começou quando minha mãe morreu. Ela teve um infarto fulminante numa manhã de chuva. Depois do enterro, eu precisei voltar para Santa Helena para resolver algumas coisas da herança. Minha mãe havia morado sozinha durante anos naquela cidade maldita. E eu não pisava lá desde os meus 16 anos. A sensação de voltar foi horrível. As ruas pareciam menores, mais vazias, mais silenciosas. Como se a cidade estivesse prendendo a respiração. Na primeira noite, fui até um bar perto da praça central. Precisava beber alguma coisa para tentar dormir. O lugar estava quase vazio. Alguns velhos jogavam cartas num canto enquanto a televisão chiava sem som. Foi lá que ouvi novamente sobre a casa. Um homem magro, de barba branca e olhos fundos, me encarou do balcão. Você é filho da Helena, não é? Confirmei. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois perguntou: ela nunca contou o que aconteceu com seu pai? Meu corpo gelou.
Meu pai desapareceu quando eu tinha 7 anos. Minha mãe sempre dizia que ele abandonou a família. Nunca falou mais nada. O que tem meu pai? Perguntei. O velho tomou um gole de cachaça. Ele entrou naquela casa. Na mesma hora senti um aperto estranho no peito. Que casa? O homem apontou lentamente pela janela do bar. Mesmo de longe, eu conseguia ver o fim da rua escura. E lá estava ela. A casa cinza. Intacta. Esperando. Voltei para casa perturbado. Tentei ignorar aquilo, mas durante toda a madrugada fiquei lembrando da placa no portão. Bata antes de entrar. Na manhã seguinte comecei a vasculhar as coisas antigas da minha mãe. No fundo de uma gaveta encontrei uma caixa cheia de fotografias. Uma delas chamou minha atenção imediatamente. Meu pai estava parado em frente à casa cinza. A foto parecia antiga demais, desgastada pela umidade. Mas havia algo errado. Atrás da janela do segundo andar, existia uma mulher observando. Seu rosto era completamente branco. Sem olhos. Sem boca. Sem nariz. Apenas pele lisa. Quase deixei a foto cair. Virei a imagem rapidamente e encontrei uma frase escrita pela minha mãe. Ele entrou sem bater. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei encarando o teto enquanto a chuva começava a cair lá fora. Então ouvi. Toque. 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 Alguém estava batendo na porta da frente. Olhei o relógio. 3h17 da manhã. Meu coração começou a acelerar. A cidade inteira dormia naquele horário. Levantei devagar. As batidas continuaram. Toque. 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 Quando me aproximei da porta, ouvi uma voz baixa do outro lado. A voz da minha mãe. Filho, abre para mim. Senti minhas pernas fraquejarem. Minha mãe estava morta. A voz repetiu. Daniel, abre a porta. Mas havia algo errado. A voz parecia imitar minha mãe, mas sem emoção alguma. Como um gravador defeituoso. Recuei lentamente. Então lembrei de algo que minha mãe dizia quando eu era pequeno. Nunca abra a porta depois das 3 da manhã. As batidas ficaram mais fortes. Toque. 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 A maçaneta começou a girar devagar. Eu corri até o quarto e fiquei escondido até amanhecer. Quando o sol apareceu, fui até a porta. Não havia ninguém. Mas encontrei lama espalhada pelo chão. Pegadas molhadas. Pegadas que começavam na porta e terminavam dentro da casa. Naquela tarde decidi descobrir a verdade. Perguntei para moradores antigos da cidade sobre a casa cinza. A maioria fingia não ouvir. Outros apenas fechavam as portas. Até que uma senhora chamada Joana resolveu falar. Ela me recebeu tremendo. Parecia aterrorizada só de tocar no assunto. Aquela casa não pertence mais a este mundo. Perguntei o que ela queria dizer. Ela respirou fundo.
Há muitos anos, uma mulher enlouqueceu depois que perdeu os filhos num incêndio. Diziam que ela começou a praticar rituais para trazer os mortos de volta. E conseguiu. A velha começou a chorar. Ela trouxe alguma coisa de volta. O silêncio daquela frase me destruiu por dentro. Joana contou que depois disso, pessoas começaram a desaparecer. Principalmente aquelas que entravam na casa sem bater. Porque bater não era educação. Era permissão. Quem batia recebia autorização para entrar. Quem entrava sem bater era levado. Voltei para casa completamente abalado. Mas naquela noite aconteceu o pior. Acordei ouvindo passos no corredor. Passos lentos. Arrastados. Fiquei imóvel na cama. Os passos pararam na porta do quarto. Então ouvi uma respiração. Pesada. Molhada. Algo estava do outro lado. A maçaneta começou a girar lentamente. Minha garganta travou. A porta abriu alguns centímetros. E eu vi uma mulher extremamente alta parada no corredor escuro. Seu rosto era liso. Sem olhos. Sem boca. Sem nada. A criatura inclinou a cabeça na minha direção. Depois ergueu lentamente um braço comprido demais para ser humano. E apontou para mim. Naquele instante ouvi dezenas de vozes sussurrando juntas. Ele entrou sem bater. Corri desesperado pela janela do quarto. Caí no quintal e fugi pela rua debaixo da chuva. Passei a madrugada escondido dentro do carro. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu precisava entrar naquela casa. Precisava descobrir o que aconteceu com meu pai. Ao anoitecer, fui até o fim da rua. A casa parecia maior agora. As janelas escuras pareciam olhos observando cada movimento meu. O portão estava aberto. E a placa enferrujada balançava com o vento. Bata antes de entrar. Meu corpo inteiro tremia. Subi os degraus lentamente. Então bati na porta. Toque. 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 Por alguns segundos, nada aconteceu. Depois ouvi fechaduras destrancando sozinhas. Clá. 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 A porta se abriu devagar. O cheiro lá dentro era horrível. Mofo. Carne podre. Terra molhada. Entrei. E a porta se fechou atrás de mim. A casa estava completamente escura. Mas eu conseguia ouvir pessoas sussurrando nos cômodos. Centenas delas. Como se a casa estivesse cheia. As paredes eram cobertas por marcas de unhas. Havia fotografias antigas espalhadas pelo chão. Todas mostravam pessoas diferentes na frente da casa. Todas tinham algo em comum. Os olhos riscados. Subi para o segundo andar. Cada degrau rangia como se alguém estivesse subindo atrás de mim. Então ouvi uma voz. Baixa. Fraca. Daniel. Reconheci imediatamente. Era meu pai. Corri até o final do corredor. Havia uma porta entreaberta.
Empurrei devagar. E encontrei meu pai sentado numa cadeira. Mas ele não era mais humano. Sua pele estava cinza. Os olhos completamente negros. O corpo parecia costurado, como se estivesse apodrecendo há anos. Mesmo assim, ele sorriu. Você não devia ter voltado. Comecei a chorar. Perguntei o que aconteceu com ele. Meu pai tentou levantar, mas correntes presas ao chão o impediram. Então ele disse algo que jamais vou esquecer. A casa não deixa ninguém sair inteiro. As luzes começaram a piscar. Os sussurros aumentaram. E então vi pessoas surgindo no corredor. Homens. Mulheres. Crianças. Todos sem rosto. Todos me observando. Meu pai começou a gritar. Corre! As criaturas avançaram. Eu disparei escada abaixo enquanto ouvia dezenas de passos atrás de mim. A casa inteira começou a tremer. As paredes pulsavam como carne viva. As portas batiam sozinhas. E aquelas vozes repetiam sem parar. Ele entrou sem bater. Ele entrou sem bater. Ele entrou sem bater. Mesmo tendo batido. Mesmo tendo pedido permissão. A casa estava mentindo. Sempre esteve. Quando alcancei a porta principal, ela desapareceu. No lugar havia apenas parede. As criaturas se aproximavam lentamente atrás de mim. Então ouvi meu pai gritando no andar de cima. Um grito horrível. Desumano. Depois silêncio. As luzes apagaram. E senti mãos frias tocando meu rosto. Muitas mãos. Centenas delas. Tentando puxar minha pele. Tentando abrir minha boca. Tentando entrar dentro de mim. Eu gritei. E acordei no meio da rua. Era amanhã. A casa havia sumido. No terreno existiam apenas árvores secas e mato alto. Nenhum sinal da construção. Nenhum sinal do meu pai. Nada. Achei que tivesse enlouquecido. Até chegar em casa. A porta da frente estava aberta. E havia lama espalhada pelo corredor. As mesmas pegadas molhadas da outra noite. Elas levavam até meu quarto. Em cima da cama encontrei uma placa velha e enferrujada. A mesma da casa. Mas agora a frase tinha mudado. Não estava escrito: bata antes de entrar. Agora dizia: você já entrou. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha. E não esqueça de se inscrever no canal.